Bom, então vamos trabalhar dos sistemas de governo. Nós vimos que são 4 os sistemas de governo existentes hoje no mundo. E cada um desses 4 sistemas de governo tem vários detalhes, né? Existem variações. Então, não há nunca um sistema exatamente igual ao outro. Nós vimos lá no sistema presidencial. O sistema presidencial é uma criação norte-americana a partir da Constituição de 1787. Então, tem a independência dos Estados Unidos em 1776, a formação da Confederação, que dura 10 anos, né? E 10 anos depois, 11 anos depois da independência, vem a Constituição dos Estados Unidos da América, ou seja, aí que é formado, né, os Estados Unidos da América do Norte enquanto uma federação. E essa Constituição de 1787 traz, então, grandes novidades. A primeira novidade é a federação, é a primeira federação, né, do mundo, dos Estados Unidos da América. A segunda novidade que vem é a invenção do sistema presidencial, né, que é um sistema extremamente personalista. Né? Então, nós já comentamos quais são aquelas características do sistema presidencial, onde a gente tem ali, primeiro, né, um acúmulo de funções, onde ali você tem a característica, né, do sistema presidencial, que é o acúmulo de funções da figura do presidente da República. Ele é, ao mesmo tempo, chefe de Estado, chefe de governo e chefe da administração pública, né, coisa que não ocorre, por exemplo, no parlamentarismo. Nós fizemos a separação, né, e a comparação entre o presidencialismo e o parlamentarismo. É chefe de Estado com uma função simbólica, uma função de representação do Estado nas relações internacionais e também uma importante função simbólica interna, né, onde, então, o presidente representa ali os valores nacionais, né, para a população interna. Então, há uma dupla representação, né? O chefe de Estado, ele é uma representação simbólica dos valores da nação, da história, etc., internamente falando, e representa esse Estado nacional nas relações internacionais. Ele tem uma função de chefia de governo, né, onde, então, é um poder político, e tem uma função de chefia da administração pública civil e militar federal, no nosso caso, que é o Estado Federal. Ele é chefe das Forças Armadas, chefe da administração civil, e como chefe da administração ele nomeia, né, as lideranças, as chefias, né, as outras chefias subordinadas a ele da administração pública civil e militar, nomeia os generais, almirantes, brigadeiros, etc. Vimos que no sistema parlamentar isso não é assim, é uma separação. O chefe de Estado pode ser o rei, a rainha, né, o chefe de Estado pode ser um grão-duque, uma grão-duquesa, como acontece em Liechtenstein, um príncipe, uma princesa, como acontece em Mônaco, né? E pode ser o presidente da República. Então, o sistema parlamentar é o único que convive com a monarquia, né? Mas há a possibilidade de um parlamentarismo republicano, onde, então, há um presidente da República que não governa, é chefe de Estado. Quem governa é o primeiro-ministro, né? Então, há diferença, a separação aí da função. Chefe de Estado pode ser um rei, uma rainha, um duque, um príncipe, enfim, um monarca, né, ou um presidente. Esse presidente pode ser geralmente eleito pelo voto indireto, mas pode ser eleito pelo voto direto. Então, você tem ali a figura, toda hora aparece uma vozinha falando aqui no Canvas, né? Então, você tem ali a figura do chefe de Estado, né? Que pode ser um rei, ou pode ser, portanto, um parlamentarismo republicano, um parlamentarismo monárquico, né? E quem é o chefe de governo é o primeiro-ministro. Então, tem essa separação essa que não ocorre no presidencialismo, né? E, além disso, tem alguns sistemas parlamentares onde há, né, como na Suécia, por exemplo, na Itália, uma administração pública autônoma, concursada de carreira, apta a cumprir as determinações do governo e do parlamento, né, do executivo e do legislativo, mas, nesse caso, então, uma administração pública autônoma, né? Diferente do que o sistema presidencial, onde todas essas funções estão acumuladas na figura do presidente, né? E isso gera um personalismo muito grande. Nós debatemos os problemas disso. Depois nós aprofundamos, né, nessa diferenciação entre o presidencialismo e o parlamentarismo, né, onde nós vimos que também no sistema presidencial
né, há uma diferença forte no parlamentarismo com relação aos mandatos fixos. No presidencialismo, os mandatos são fixos, não há possibilidade de dissolução do parlamento antecipada, nem de queda do governo pela maioria do parlamento, né? Ou seja, uma vez eleito o presidente, a presidenta, ele vai ficar até o final do mandato. A única possibilidade de afastamento será o crime de responsabilidade. Mas aí não é uma vontade política, né? Aí tem que ter existido um crime que vai ser comprovado com ampla defesa, etc. A proposta, né, do crime de responsabilidade é feita na Câmara, a Câmara pode aprovar ou não a denúncia por 2/3 dos deputados federais, e uma vez recebida a denúncia contra o presidente, presidenta da República, vai para o Senado. E o Senado, então, se transforma numa corte. Nessa ocasião, ele é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, né, que vai assegurar a existência, né, o respeito da ampla defesa, do devido processo legal, do contraditório, que são princípios processuais, constitucionais, fundamentais. Então, ali não é uma decisão política, tem que ter comprovado o crime de responsabilidade. É por isso que juristas no mundo inteiro, né, com várias obras escritas e disponíveis na internet, disponíveis também nas bibliotecas, né, como a biblioteca da PUC, mais de 600 juristas se pronunciaram sobre isso. Inclusive, foi oferecido um curso de pós-graduação na UFMG, em nível de mestrado e doutorado, do qual eu tive a oportunidade também de ser professor, ao lado de vários outros professores, cerca de 30 professores, né, que demonstraram, né, e que explicaram por que o impeachment da presidenta Dilma em 2016 não foi um impeachment regular, né, mas foi, sim, uma forma de golpe de Estado, porque não ficou comprovado, como também reiteradas vezes foi comprovado depois, na existência de um crime de responsabilidade. E no sistema presidencial não pode se afastar, não pode afastar, né, o presidente da República sem a comprovação de crime de responsabilidade. Já no parlamentarismo pode. No parlamentarismo isso é muito simples, né? Basta 50% mais um de todos os deputados, ou em alguns casos deputados e senadores, há grandes variações no sistema parlamentar, basta 50% mais um para afastar o chefe de governo a qualquer momento, né? E aí, então, o parlamento escolhe um outro chefe de governo. Essa é a regra do jogo do sistema parlamentar, né? E aí, então, essa é a segunda diferenciação, né? Também no sistema parlamentar, pode o chefe de governo, que também não acontece no presidencialismo, né? E daí que é importante. Se você tem a possibilidade de tirar o chefe de governo tem que ter a possibilidade de dissolver o parlamento, né? São os dois que vai manter esse equilíbrio entre executivo e legislativo. No presidencialismo não há, né? O parlamento não pode ser dissolvido antes do tempo, né? Então o presidente também não pode, né, ser retirado antes do tempo, a não ser por crime de responsabilidade, conforme previsto na Constituição, né? Já no parlamentarismo pode. O primeiro-ministro pode dissolver o parlamento a qualquer tempo, convocando novas eleições. Ou o parlamento pode derrubar o governo a qualquer tempo, né, escolhendo um outro governo, né? E a terceira diferença, que também nós estudamos, é que no sistema presidencial há uma plena separação de poderes, com mecanismos de freios e contrapesos, né, onde, então, esses poderes se fiscalizam, né, garantindo o equilíbrio entre os três poderes, né, embora, na prática, né, seja comum na história dos sistemas presidenciais, vários casos do Brasil, dos Estados Unidos, onde há momentos de preponderância do executivo, do legislativo, do judiciário. Isso é comum, isso é a realidade, né, é o jogo de poderes, mas a Constituição procura estabelecer, né, e o ideal é que haja um equilíbrio desses três poderes a partir do adequado funcionamento dessa fiscalização entre os poderes, né, que os norte-americanos chamam de checks and balances e que nós chamamos aqui no Brasil de freios e contrapesos. Já no sistema parlamentar, há uma proximidade, a gente vai representar o sistema parlamentar, né, com a proximidade entre executivo e legislativo, um podendo interferir no normal funcionamento do outro, a partir da queda do governo ou da dissolução do parlamento, como eu disse anteriormente. Bom, vamos ver agora, então, né, feita essa pequena revisão do sistema presidencial, do sistema parlamentar, vamos ver agora o sistema diretorial, né, e o sistema semipresidencial. Vamos começar pelo sistema semipresidencial, que são, então,
os dois itens agora complementares com os quais a gente fecha a matéria toda disponível na internet para vocês, com os vídeos sobre toda a matéria, né, sobre cada ponto da matéria, e também com os textos, né, que aprofundam os vídeos sobre cada ponto da matéria. Né? E nesses encontros presenciais, nós estaremos, né, sempre disponíveis, conforme demonstra, né, o interesse dos alunos, né, a qualquer momento, né, basta vocês me acessarem, vocês têm o contato no meu WhatsApp, né, tem o contato por via do e-mail, por via do Canvas, né, com mensagens que vocês podem deixar à disposição a qualquer momento. Né, e podemos combinar outros encontros, né, não necessariamente no horário de aula, né, onde o comparecimento ao vivo tem sido muito, muito pequeno. Né, hoje tem 2 alunos, né, em 70 alunos, o que mostra, então, que os alunos estão preferindo dormir de manhã. Né? Mas, então, à tarde, nós podemos, né, encontrar com vocês, basta vocês, né, por meio dos representantes de turma, né, combinarem o horário que é melhor para vocês, que a gente combina, então, uma conferência ao vivo para tirar as dúvidas das aulas que estão disponíveis, né, todas na internet, em textos e vídeos. Bom, o sistema semipresidencial é um sistema que combina, que mistura o sistema parlamentar com o sistema presidencial. Né? Daí a ideia de semipresidencialismo. Alguns já utilizaram a expressão semiparlamentarismo, mas a expressão mais encontrada nos livros de direito constitucional é o semipresidencialismo. Né? É uma mistura, portanto, do parlamentarismo e do presidencialismo. Nesse sistema, você tem 2 chefes, né? 2 chefes de governo, né? E, teoricamente, também 2 chefes de Estado e 2 chefes da administração. Ou seja, é um sistema bicéfalo. Eles podem dividir essas funções, e durante a história francesa, e esse sistema foi criado na França em 1958, a gente vai ver momentos, né, onde esses 2 personagens, que é o primeiro-ministro e o presidente, os 2 governam juntos, mas eles podem dividir funções entre eles. Né? Então, uma característica do sistema semipresidencial é justamente a característica de ter, né, 2 governantes. Governam o presidente e o primeiro-ministro. Representam o Estado Nacional, o presidente e o primeiro-ministro. Tá? Então, ali há uma junção do presidencialismo, onde no presidencialismo quem governa é o presidente só, e com o parlamentarismo, onde no parlamentarismo quem governa é o primeiro-ministro só. Né? Quando existe o presidente como chefe de Estado, ele é uma representação da nação, dos valores nacionais, né, e etc. Bom, nesse sistema presidencial, é importante para a gente entender como é a lógica do sistema presidencial a partir da história francesa. Né? Então, é importante a gente fazer uma remissão à história francesa, né, lembrando que o semipresidencialismo, né, como já disse anteriormente, é uma criação, né, é uma invenção francesa da atual Constituição francesa, que é a Constituição de 1958, que marca a Constituição da Quinta República. Né? Então, a Quinta República ela surge num momento de graves tensões para a França, que, aliás, já vem vivendo, né, que vinha vivendo naquela ocasião, momentos de graves tensões. Né? Lembrando a Segunda Guerra Mundial, a França foi invadida, a França foi dividida entre 2 regimes. Né? Você teve a França de Vichy, que era a França fascista, que apoiava o nazifascismo, né? E a França invadida, subordinada à Alemanha, né? E a França também invadida pela Alemanha, né? Paris foi invadido, e há todo o processo de resistência em Paris e em outras várias cidades francesas contra a invasão alemã. Né? A França saía da Segunda Guerra Mundial, né? E logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, a França faz uma Constituição parlamentar, que é a Constituição de 1946. Em 1946, então, é instalada a Quarta República, que durou pouco, foi de 46 a 58, né? E nessa Quarta República, que durou 12 anos, era um sistema parlamentar.
Mas era um sistema parlamentar que não funcionou bem. Por quê? Nós comentamos isso também nas aulas que estão disponíveis na internet para vocês. Né? Esse sistema parlamentar, ele vai funcionar de uma maneira ideal, ou seja, é óbvio, né, que os sistemas de governo eles vão funcionar de maneira diferente, né, de acordo com a realidade social, política, econômica, cultural. Né, não há, se você pegar na teoria do Estado, a estrutura normativa, né, ou seja, estudar a estrutura normativa desses sistemas de governo, como que ele está previsto na Constituição, na legislação infraconstitucional, como é que é escolhido o presidente, o primeiro-ministro, como é que funciona, enfim, esse sistema, né? Isso é a estrutura institucional, legal e constitucional. Né? Agora, é óbvio que você pega essa estrutura constitucional, legal, né, e insere dentro de realidades políticas, econômicas, sociais diferentes, é óbvio que o funcionamento vai ser diferente. Então, em alguns lugares, um sistema parlamentar, às vezes, muito bem montado, muito bem estruturado na legislação, na Constituição, constituições bem montadas, esse sistema vai ter que ser movido por pessoas. Né? E essas pessoas podem fazer com que esse sistema funcione bem ou não. Né? Pessoas essas inseridas em realidades culturais, políticas, econômicas, em realidades, em jogos de poder reais, né? Que vão fazer com que esse sistema funcione bem ou não. Né? Então, não tem como a gente conhecer o funcionamento de qualquer sistema de governo, né, apenas pela sua estrutura normativa, né, apenas pelas normas que estão na Constituição a respeito do sistema de governo, nas leis infraconstitucionais, né, e nas instituições, visitando as instituições, né, como as pessoas costumam fazer, vai lá no parlamento, como é que é o parlamento, e aí vê as normas internas do parlamento. Então, você tem ali toda uma estrutura normativa, né, que diz como essa instituição se estabelece. Agora, essa estrutura normativa precisa das pessoas. E as pessoas, então, né, em momentos distintos, em realidades distintas, vão fazer com que isso funcione ou não funcione. Tá? Então, isso é uma primeira informação, né, importante para a gente pensar os sistemas de governo. Né? Outra coisa que eu já falei bastante também é que, portanto, não tem como a gente copiar o sistema de governo do outro. A gente tem essa mania, às vezes aqui no Brasil, né, de achar que a gente pode copiar um sistema de governo. Olha, que lindo esse sistema funcionando nos Estados Unidos, vamos trazer para cá. É o que a gente fez, por exemplo, na Constituição de 1891, quando a gente copia o sistema presidencial criado nos Estados Unidos em 1787. A nossa primeira Constituição presidencialista é a nossa segunda Constituição, a de 1891. E é óbvio que vai funcionar de forma diferente, né? Porque esse sistema não é só a sua estrutura normativa, como eu disse, são as pessoas, é a cultura, a realidade, como essas pessoas vão historicamente construir sua relação com as instituições, construir sua relação, né, com esse sistema. Logo, se você quiser logo, se você quiser que esse sistema funcione, né, igual a um determinado lugar, você tinha que trazer a população do lugar. Né? Isso é ridículo, isso não tem jeito. Então, não é por aí. Né? Não é assim, não tem como copiar o sistema do outro, isso é uma grande ilusão. Infelizmente, tem muita gente boa que defende isso. Vamos copiar o sistema judicial norte-americano, mecanismo de controle de constitucionalidade, né, e outros mecanismos que foram construídos historicamente, como os precedentes judiciais, né, que foram construídos na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, de uma forma um pouco diferente da forma inglesa, mas que é história, ou seja, uma construção histórica. Né? E aí você quer trazer isso para um outro país, quer trazer isso para o Brasil, por exemplo, e é óbvio que esse negócio não vai funcionar do mesmo jeito. Por quê? Porque não tem aquela história, não tem a história da relação da população com o judiciário, né, da forma como essa população fiscaliza a ação do judiciário, como é que os advogados e toda a história da advocacia dos Estados Unidos em relação com o judiciário funciona, né, trazendo a lógica
prática, né, do sistema de precedentes, como que os juízes norte-americanos aprenderam a pensar e a construir esse sistema de precedentes em 200 anos. Não tem como copiar isso, é básico, né? Isso que eu estou falando aqui é óbvio, básico, não tem como copiar, assim, a não ser que você traga os juízes, né, os advogados e a população dos Estados Unidos para cá, né, e a gente vai para lá, né? Aí lá a gente vai fazer o nosso sistema. Então, o que a gente tem que fazer aqui, como não tem jeito de fazer isso, fazer o nosso sistema, construir a nossa, né, realidade institucional, política. A gente pode se inspirar, né, em outros sistemas, a gente pode aprender com outras realidades, mas sabendo que não tem como copiar, né? Então, que quando a gente traz para cá, a gente vai construir a nossa realidade, né? E por esse motivo, então, para entender especialmente o sistema semipresidencial, a gente precisa rememorar um pouco a história francesa. E a gente vai ver, então, que na França, nesse período de 1946, né, mal acabou a Segunda Guerra Mundial, a França já enfrentava outras guerras. Então, há uma continuidade. Na verdade, a modernidade também é uma continuidade incessante de guerras, né? É uma guerra só desde 1492. Mas a gente separa historicamente. Já terminou a Segunda Guerra Mundial. Bom, terminou a Segunda Guerra Mundial, mas começam as guerras de descolonização, ou seja, as guerras anticoloniais. E a França começa lá a Guerra do Vietnã. Já havia todo um movimento de insurreição contra a presença colonial francesa no Vietnã, na Indochina, né, Laos, Camboja, Vietnã, e ali a França continua a sua guerra no Vietnã. E, além disso, começa uma outra guerra mais próxima da França, ali no norte da África, né, bem próximo ali da Espanha e mais próximo da França, portanto, que está acima da Espanha, né, a Guerra da Argélia, né, onde existia uma população de franceses, inclusive franceses nascidos na Argélia, que eram proprietários de terra ali naquela região que não era deserto, né, mais para o sul da Argélia é deserto, mais para o norte, no Mediterrâneo. Então, você tinha plantações, né, e você tem ali as principais cidades da Argélia, né, com a forte presença colonial francesa. E aí, então, veja bem, nesses 12 anos de regime parlamentar, a França vai ali aos trancos e barrancos com um monte de problemas internos, né, problemas externos, conflitos que vêm após a Segunda Guerra Mundial. E a França não dispunha de um governo forte para resolver esse problema. Então, por que não dispunha de um governo forte? Nós vimos também em outros vídeos, por favor, façam, né, a visita, que isso vai estar de forma mais aprofundada lá, né, que para a gente entender o funcionamento desses sistemas, né, é necessário a gente fazer uma relação do sistema de governo com os sistemas eleitorais. E existem 4 sistemas eleitorais que nós estudamos. O sistema unipartidário, ou seja, de partido único, onde o sistema de partido único pode ser um sistema de partido único de fato ou de direito. O sistema de partido único de fato pode ser, por exemplo, o Japão, pós-Segunda Guerra Mundial, ou o México, né, após a Revolução Mexicana em 1917, e a formação do Partido Revolucionário Institucional, que é o PRI no México. Esses partidos, o PRI no México, o Partido Liberal no Japão, né, embora existissem outros partidos políticos, né, formando-se com o tempo, né, esses partidos tornaram-se hegemônicos e foram vencendo todas as eleições. Então, eles governaram décadas, né, com a hegemonia de um partido político. Então, isso é o sistema de partido único, unipartidário, né, de fato. Ou seja, embora existam de direito vários partidos políticos, e na realidade existam vários partidos políticos, você tem um partido que se torna hegemônico por motivações as mais diversas. Às vezes, a influência da história, do sucesso, né, como é que esse partido foi fundado a partir de um movimento revolucionário, por exemplo, importante, que foi no caso do México. Depois esse partido vai se fixando no poder, criando raízes, criando mecanismos, né, de fixação no poder, corrupção, etc. Enfim, são vários motivos históricos e a gente teria que, então, buscar esses motivos em cada país, né? E eu cito aí 2 exemplos, se vocês quiserem pesquisar, se aprofundar, seria interessante, né? Do Japão e do México, onde, embora existam vários partidos políticos, 2 partidos políticos se fixaram no poder, né? E ficaram no poder durante muito tempo. Essa realidade mudou no século XXI. No México, agora você vê pela primeira vez
né, depois da Revolução Mexicana, lá atrás, né, e quando o PRI nasce, que era um partido revolucionário, institucional, de transformação social, depois foi ficando partido conservador, né, agora, né, o México volta a ter um governo popular, democrático, né, nesse período, mas o que não impede que o PRI volte ao poder mais adiante, etc., né, ele está aí, né, enquanto partido político. Mas ele se tornou hegemônico por razões fáticas, reais, daí que a gente fala no sistema, né, unipartidário de fato. Já o sistema unipartidário de direito é quando a Constituição e a legislação estabelecem que pode existir apenas um partido político. Né? Isso aconteceu, teve algumas experiências, os Estados Unidos teve 4 anos de unipartidarismo, alguns autores defenderam isso na França, né? Mas esses sistemas de partido único se formaram mais, se fixaram mais nos estados de socialismo real, né? No constitucionalismo socialista. E a explicação técnico-teórica, né, para isso, existem outras explicações fáticas, né, sempre, mas a explicação teórica, né, técnica, uma vez que isso é uma determinação legislativa e constitucional do Partido Único, é de que nesses sistemas socialistas não havia e não há, né, a gente ainda tem, né, vários estados socialistas, como a China, Cuba, Bielorrússia, né, e outros. Esses estados mantêm o Partido Único porque ali não há aquela contradição, o antagonismo existente nos sistemas capitalistas. Nos sistemas capitalistas, por exemplo, boa parte dos partidos políticos se formam em torno de uma dicotomia, de um antagonismo, que é entre o capital, que tem seus interesses antagônicos ao do trabalho. Né? E aí muita gente vai dizer que não precisa ser antagônico, etc. Aí vem toda uma discussão teórica, histórica, muito importante. Né? Mas há ali os partidos do capital que representam os proprietários e o partido do campo do trabalho, né, que representa os trabalhadores. Então, no campo do capital, você tinha um partido que representa os grandes proprietários, são os partidos conservadores, que obviamente são muito menos pessoas, né? Os partidos liberais, que representam os pequenos proprietários, os comerciantes, profissionais liberais, né? E no outro campo, né, o campo do trabalho, é onde você tem os partidos trabalhistas, né, muito fortes, né, que na Inglaterra, Nova Zelândia, Austrália, né, os partidos sociais-democratas fortes na Europa continental, os partidos socialistas que também surgem na Europa continental, em Portugal, depois da Escandinávia, e que na Escandinávia governam grande parte do século XX, né, criando todo o sistema de bem-estar social e a social-democracia escandinava, na Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, né, e os partidos comunistas, né, como foi formado no Reino Unido, depois por toda a Europa continental, depois por todo o mundo. Esses partidos representam o campo do trabalho. Né? No sistema de socialismo real, esse antagonismo entre proprietários e trabalhadores, né, entre capital e trabalho, e esse conflito permanente, greves, etc., e o Estado aparece, né, tentando resolver esse conflito, se não resolver, tentando viabilizar a convivência entre os interesses antagônicos do capital e do trabalho. Isso no Estado socialista não existe, porque não existe o capitalismo, né, não existe o capital. Você só tem no Estado socialista uma maneira de viver, que é trabalhando. No Estado capitalista, você tem 4 formas de ganho. Qual é? O lucro, com a livre iniciativa, né, o salário com o trabalho, né, a renda com a propriedade privada, então aluguéis, especulação imobiliária, etc., né, e os juros com o dinheiro, ou seja, o dinheiro gerando dinheiro. Dessas 4 formas que eu mencionei, você tem 2 formas com trabalho e 2 formas sem trabalho. Né? Quais são as formas com trabalho? Seria a livre iniciativa, o livre empreendimento, o sujeito que se esforça, constrói, né, a sua empresa, etc. E existe a forma de ganho, uma outra forma de ganho com trabalho, que é essencialmente a forma de ganho com trabalho, que é o salário, né? E 2 formas de ganho sem trabalho, que seria a renda, o sujeito tem propriedades e aluga suas propriedades, ou os juros, né? O sujeito, então, ele tem dinheiro e empresta dinheiro a juros. São 2 formas sem trabalho. No sistema capitalista, você tem essas 4 formas de ganho, né? Então, no liberalismo, essas 4 formas de ganho são liberadas, ou seja, o sujeito pode, né, ganhar o que quiser, pagar o salário que quiser, lucrar o que conseguir, né, acumular imóveis
e viver da renda, acumular dinheiro, viver de juros, né? Essa é a lógica liberal. Na lógica social-democrata, mas do capitalismo social, essas 4 formas de ganho já são regulamentadas, né? Como é na Constituição brasileira, embora não seja na realidade brasileira, né? Então, você teria as formas de ganho com trabalho são protegidas, né? Então, a livre iniciativa, né, e o salário, né, o lucro e o salário são protegidos desde que advindos do efetivo trabalho, né? Já a renda, ela é limitada, você tem uma tributação crescente que tenta coibir essa forma de ganho sem trabalhar, e os juros eram limitados na nossa Constituição, deixaram de ser, eram limitados a 12% ao ano, que já é altíssimo, né? Você tem países com taxa de juros anual de 1%, 0,5%, às vezes menos de 1%, Japão, Estados Unidos, né, etc. Então, você tem essa limitação constitucional, procurando o quê? Justamente incentivar o trabalho, né, a produção de riqueza, a oportunidade, né, gerando uma sociedade, né, com bem-estar. Então, esse estado de bem-estar social, esse estado social, ele regula essas 4 formas de ganho. Isso seria o capitalismo social. Ele limita as formas de ganho sem trabalho, juros e renda, fortalece as formas de ganho com trabalho, né, salário e lucro. Já no Estado socialista, só tem uma forma de ganho, que é o trabalho. As pessoas não podem acumular propriedades para alugar, as pessoas não podem acumular dinheiro para emprestar dinheiro a juros, né? Os bancos não cobram juros, mesmo porque você não tem essa necessidade de acumular dinheiro ou de pegar dinheiro emprestado, porque o salário ele dá conta das necessidades básicas da população, de toda a população, e a saúde é gratuita, a educação é gratuita, a moradia de fácil acesso, né? Os bens de consumo básicos também são todos garantidos, a previdência é universal também e garantida pelo Estado. Então, aí não é necessário você ficar juntando dinheiro, juntando propriedades para pensar no futuro, com medo, etc, etc. É uma outra lógica, né, do Estado socialista. Então, por esse motivo, essa explicação que eu estou dando é uma explicação, né, técnica e teórica, né? É óbvio que a realidade era muito mais complexa, né? E cada experiência, cada país vai ter uma realidade diferente. Então, aí a gente teria que estudar caso a caso, é muito interessante. Recomendo que vocês vão à busca de informações, sempre atrás de informações em sites de universidades, em sites confiáveis. Não vão em blog, principalmente agora, né, quando você fala aí de liberalismo, socialismo, social-democracia, comunismo, etc., é um monte de bobajada, um monte de mentira, de coisa rasa, de pessoas que não estudaram, que falam um monte de coisa sem saber, né? Então, não vai em blog, em coisa, não. Vai em sites de universidades, procurem cientistas sérios, pesquisadores, historiadores sérios, né? E não também esses falsos filósofos, né, ou falsos cientistas que falam um monte de besteira, ou falam, né, muitas vezes o que aqueles que os contrataram do jeito que eles falam. É um momento difícil, né, para a gente estudar, porque tem muita mentira, né? Falsos fatos, né? Falsas realidades construídas, né? Então, por isso eu recomendo, buscam, né, vários autores, cientistas, em sites de universidades sérias, né, pelo mundo afora, ouçam mais de uma opinião, leiam mais de um livro, vejam as várias posicionamentos e interpretações distintas que existem da história, para vocês formarem livremente, né, a sua consciência, o seu pensamento, né, e a sua compreensão da vida e da história. Isso é muito importante. Bom, depois do unipartidarismo de fato e de direito, tem o bipartidarismo de fato e de direito, que é a mesma lógica, né? Ou seja, bipartidarismo de fato, Estados Unidos, Inglaterra, existem vários partidos políticos, mas 2 partidos políticos se tornaram hegemônicos, muitas vezes por motivações econômicas. São os partidos mais ricos, que recebem mais doações, partidos que estão organizados em mais distritos, né? Ou partidos que têm uma participação popular maior, que representam interesses, por exemplo, como foi o Partido Trabalhista na Inglaterra, interesses de sindicatos estão organizados em vários territórios, que aí permitem que esse partido, né, se organize em boa parte do território, e logo você tenha, né, esse partido mais forte. Então, esse sistema bipartidário, de fato, existem vários partidos políticos, mas 2 partidos políticos se tornam hegemônicos, né, e preponderantes. E aí, então, eles vão se fixar, embora existam vários outros partidos políticos, eles vão se revezar no poder. Na Inglaterra, por exemplo, no Reino Unido, no século XIX, eram conservadores e liberais.
né, no século XX, trabalhistas e conservadores, né, o que vem até hoje. Recentemente, os liberais cresceram um pouco, mas depois diminuíram de novo, mas a tendência é sempre, né, esse bipartidarismo. Às vezes aparece um terceiro, desaparece, mas há um bipartidarismo de fato, que é gerado também pela existência de um sistema eleitoral. Né? Então, vocês estão vendo, são vários fatores, fatores históricos, fatores culturais, né, da realidade, fatores, né, que é a legislação, que impõe dois partidos políticos, aí seria o bipartidarismo de direito, onde a lei permite só dois partidos políticos. Né? Mas no bipartidarismo, de fato, você tem fatores históricos, né, fatores de jogos reais de poder, influência do poder econômico e influência também da legislação eleitoral. Em geral, os partidos que adotam o voto distrital, né, onde, então, cada distrito elege o seu deputado, diferente aqui no Brasil, né, onde a gente tem, né, o sistema majoritário e o sistema proporcional nas eleições. Né, onde há o voto distrital, há uma tendência de fortalecimento de alguns partidos políticos, há uma tendência de se chegar ao bipartidarismo. Ou seja, o voto distrital, ele favorece os partidos políticos organizados em todos os distritos, os partidos políticos maiores, os partidos políticos mais fortes, os partidos políticos mais ricos, né, e esses partidos acabam se afirmando, né, na realidade, sobre outros partidos que vão, às vezes, não sem conseguir eleger ninguém, como os Estados Unidos. Né? Então, isso decorre da legislação eleitoral, voto distrital, isso decorre da realidade social, isso decorre da realidade do poder econômico, né? Da realidade socioeconômica do país. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê desde sempre o revezamento entre democratas e republicanos. Embora existam vários outros partidos, democratas e republicanos, né, que são dois partidos que representam o mesmo campo, né, do campo da direita, né, um mais liberal, o outro mais conservador, mas os dois com o mesmo projeto, né, de um capitalismo liberal, durante algum tempo de um capitalismo, alguma coisa social, né, a partir de Roosevelt, 34, até o governo Nixon, em 1970, onde esse Estado social começa a dar para trás. Então, os Estados Unidos teve um curto período aí de bem-estar social, né, de uma proteção do Estado ao trabalho, à previdência social, à saúde, à educação, né, que vai ali do governo Roosevelt, o New Deal, né, 1933, 1934, né, até o governo Nixon, ultraconservador, que começa a desmontar paulatinamente esse sistema de bem-estar social, o que é acelerado. Então, Nixon ali na década de 70, final da década de 60, década de 70, início, depois vem o Watergate, ele renuncia, e em 1980, Reagan, aí então esse desmonte se acelera, né, com Reagan, né, depois Bush pai, Bush filho, teve o período aí do Clinton, né, que mantiveram essa estrutura de desmonte do bem-estar social nos Estados Unidos, né, e, portanto, os dois partidos representam o mesmo campo, né, um campo liberal conservador e um campo liberal mais aberto, né, que seriam os democratas, né, um liberalismo ligeiramente assim mais à esquerda, com algum discurso social, mas mesmo assim a gente vê, por exemplo, não vê hoje nos Estados Unidos uma saúde pública universal, que não existe, né, não há uma previdência universal, que não existe, não há uma legislação trabalhista, né, de apoio aos trabalhadores, né, que também não existe. Então, é um Estado que, a partir da década de 80, ele vai desmontando aquele seu período de bem-estar social. Né? É um sistema bipartidário de fato. Tá? Então, bipartidarismo de fato, embora existam vários partidos, dois partidos se tornam hegemônicos por diversos motivos. Bipartidarismo de direita é quando a própria legislação determina que só podem existir dois partidos políticos. Por exemplo, no Brasil, na época da ditadura empresarial militar, que se estabelece a partir de 1964, e depois procura ou faz uma Constituição em 67, que não chega a ser aplicada, e faz uma emenda, a emenda número 1 em 69, bastante autoritária, estabelece, né, primeiro extingue os partidos políticos, mas depois estabelece a existência apenas de dois partidos políticos. Só podem ter dois partidos políticos. Isso até o final da década de 1970. Que na época era a Arena, que era o partido da ditadura, né, representando os interesses ali empresariais militares, da ditadura empresarial militar, com a influência norte-americana, e o MDB, que era a oposição. Mas existiam mecanismos das constituições brasileiras e na legislação que impediam que o MDB, né, fosse majoritário no parlamento.
por exemplo, a existência de senadores biônicos escolhidos pelo presidente, de governadores biônicos escolhidos pelo presidente, de prefeitos biônicos escolhidos também pelo presidente, que faziam com que esse jogo fosse sempre desfavorável ao MDB e sempre favorável à Arena. Então, era um teatrinho ali, né, de uma pseudo-democracia representativa, mas onde a oposição estava fadada sempre a perder, porque existiam mecanismos constitucionais e legais que protegiam o partido da situação, o partido da ditadura. Por isso que era uma ditadura, e não era uma democracia, entre vários outros fatores, perseguições, prisões, etc, etc. Bom, depois vem o pluripartidarismo, que é o ideal para o sistema, ideal teórico, né? Sempre há a problemática da realidade que traz outros problemas, né, outros elementos, outros fatores que têm que ser estudados. Então, o sistema pluripartidário seria o quê? A existência de vários partidos políticos, mas com limites, né? Então, você teria, teoricamente falando, o ideal, né, não é que isso ocorra em todos os sistemas pluripartidários, é que você tivesse ali um leque em torno, representado no parlamento, em torno de 10 partidos políticos, no máximo. Onde você teria, então, um partido de esquerda forte, um partido de centro forte, um partido de direita forte, e em torno desses, uns 2 ou 3 partidos girando em torno deles, né? Então, você teria alianças entre partidos políticos, você teria um jogo ideológico plural, que vai desde a esquerda, ou seja, o que acontece na França, o que acontece hoje na Europa Ocidental, na França, na Alemanha, na Suécia, na Dinamarca, na Noruega, na Bélgica, na Holanda, na Espanha e Portugal, tirando o Reino Unido, que é bipartidário, como eu já mencionei, onde você tem, no pós-Segunda Guerra Mundial, gradualmente uma construção, inicialmente no norte da Europa, né, depois com a redemocratização, ou a democratização de Portugal, com a Constituição de 74, e da Espanha, com a Constituição de 78, Portugal e Espanha vão entrando também nesse jogo, né, de democracia representativa majoritária, né, pluripartidária. Onde então você tem aí um partido socialista forte, como o Partido Socialista Francês, os partidos socialistas da Escandinávia, né, o Partido Socialista Português, o Partido Socialista da Espanha, né, que atualmente está no poder. Em Portugal também o Partido Socialista está no poder, né, nesse ano 2020. Então você tem ali esses partidos, como vocês vão ver também, pesquisando na internet e olhando agora, eles estão no poder, mas não estão no poder sozinhos, né? O que eles estão no poder em aliança com outros partidos menores, ou às vezes que crescem também, que ficam às vezes do mesmo tamanho, mas que têm uma coerência ideológica. Então, em geral, você tem uma aliança do Partido Socialista com o quê? Com o Partido Social Democrata, dependendo do país. Em Portugal, os sociais-democratas são de direita, mas em outros lugares eles eram de esquerda. Então, ou faz uma aliança à esquerda, os socialistas fazem uma aliança com a centro-esquerda, né, fazem aliança com uma esquerda mais à esquerda, como os comunistas, né, com partidos trabalhistas, com partidos do trabalho, enfim, com partidos verdes, né, que em geral são de esquerda, à exceção do Brasil, mas em toda a Europa os partidos verdes são de esquerda. Então você tem uma aliança ideológica, política ideológica, à esquerda ou à direita, onde liberais se aliam às vezes a conservadores, né, às vezes se aliam aquele pessoal do centro, né, os sociais-democratas, que às vezes tendem para a esquerda, às vezes tendem para a direita, né, mas há uma coerência política ideológica. Então, no pluripartidarismo, você tem um jogo, teoricamente, seria mais democrático, porque você tem mais partidos políticos. Várias tendências políticas estão contempladas desses partidos políticos e a população pode livremente escolher qual a sua tendência. Centro, centro-esquerda, esquerda, esquerda mais à esquerda, centro, centro-direita, direita, direita mais à direita, né? Sendo que os partidos antidemocráticos não são permitidos. Então, por exemplo, a extrema-direita na Europa, ela é ilegal. Embora ela esteja hoje, né, crescendo, e já com parlamentares eleitos, muitos, inclusive neonazistas na Alemanha, na Espanha, na Holanda, né, isso é assustador, né, eles são proibidos, esses partidos. Os partidos de extrema-direita, por quê? Porque eles são partidos que defendem a ilegalidade, defendem a violência, defendem o crime. O que a gente tem visto com a extrema-direita aqui no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa? Eles defendem, eles são homofóbicos, eles são racistas, eles são machistas, eles são violentos, né? Eles fazem discurso de ódio, eles jogam um contra o outro. Por esse motivo, na Europa, né, esses partidos são considerados ilegais.
Né? E eles, entretanto, eles se formam, mudam o nome, mudam o registro, né? Começam a fazer, aí vem o judiciário, coíbe, proíbe, né? Aí, de novo, eles tentam chegar ao poder escondidos atrás de novas siglas, e vai esse jogo aí, desde a Segunda Guerra Mundial, infelizmente agora crescendo muito, né? Você tem governos que vão indo para a extrema-direita rapidamente, como na Hungria, né? Nesse ano de 2020. Então, mas esses partidos de extrema-direita são proibidos. Né? Então, são permitidos os partidos que aceitam o jogo eleitoral nos seus estatutos e na sua prática, que respeitam a diversidade, que respeitam o outro, que respeitam o direito dos outros, embora eles tenham, né, defendam políticas distintas. Mas isso é a riqueza do pluripartidarismo. Né? Mas você tem um básico: tem que respeitar o outro, tem que respeitar a diversidade, tem que respeitar a vida, tem que respeitar a liberdade política, a diversidade social. Né? Então, para fazer parte desse jogo, né, você tem que ter partidos que respeitam isso. A gente vai ver isso, então, nesses países todos da Europa Ocidental, né, e aqui também na América Latina, em alguns casos, isso também varia muito de país para país, né, mas a gente tem aí, como aqui no Brasil, você tem lá, né, na direita, os partidos como o antigo PFL, o Partido Democrata agora, né, o Partido... qual mais, gente? De direita é um monte. O MDB, o PMDB, né, também um partido de direita, mas o PMDB virou uma frente. Tem alguns políticos lá de esquerda, embora o partido majoritariamente tenha se mostrado na prática. Depois de que terminou a Revolução, né? Mentira, que Revolução? Depois que terminou o golpe, né, de 64, depois que terminou a ditadura empresarial militar, né, esses partidos, o MDB, que era um partido democrático, né, que ali, portanto, reunia os liberais, centro-direita, centro, né, a direita liberal democrática, a esquerda, os comunistas, os socialistas, etc. Estava todo mundo junto ali no MDB, como oposição à ditadura de extrema-direita. Né? E depois, quando termina a ditadura, o MDB vai se dividindo em outros vários partidos políticos. Mas ficam no MDB, ainda naquele núcleo do MDB, que vira PMDB, né, alguns políticos mais centristas. Mas o MDB sempre foi uma frente. Então, você encontra ali gente de direita, gente de esquerda, gente de centro. Né? Mais recentemente, a gente viu no governo do PMDB, por exemplo, né, com o Michel Temer, um governo bem à direita. Embora existisse uma exceção no Paraná, né, que era que foi governador do PMDB no Paraná, né, que hoje é senador, né, foi senador, agora não foi reeleito, né, que era mais a esquerda, uma esquerda nacionalista. Enfim, você tem todo o jogo de complexidades, né, o jogo político, mas no Brasil você tem vários partidos políticos, que vêm desde a direita, né, como PSDB, PMDB, né, PL, há partidos de centro, né, como tem sido mais recentemente o PDT, mas que era de uma esquerda nacionalista de origem do Brizola, o PTB, que foi indo para a direita, né, a esquerda, o Partido Socialista, o Partido Comunista, o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, o PPS, o Partido Popular Socialista, que foi o partido que foi indo para a direita, né, o PT, a esquerda, o PSOL, a esquerda, enfim, você tem um leque político partidário que vai da direita à esquerda, né, e esses partidos todos aceitam jogar o jogo eleitoral. Né? E, portanto, essa é a pré-condição. Nós começar a defender, né, ódio, racismo, homofobia, machismo, violência, né, ditadura, AI-5, etc., isso é ilegal, isso é contra a Constituição. Não pode continuar fazendo parte desse jogo. Ou seja, então, para você fazer parte desse jogo, né, você tem que ter esse leque que vai da esquerda à direita, né? E é rico que as pessoas pensem diferente, tenham propostas diferentes. A população deve julgar livremente, né? Para isso precisa ter uma mídia livre, né? Mas esse jogo ele é um jogo que tem que respeitar o outro, né? Respeitar a dignidade, a integridade física e moral e a diversidade de pensamento, né? Entre esquerda, centro e direita. Né? Desde a esquerda mais à esquerda, né? Desde a direita mais à direita, mas não entrando, obviamente, no campo da defesa do totalitarismo, da violência, tanto à esquerda quanto à direita. Isso não pode. Né? Isso, então, encontra o limite à Constituição. Bom,
Posto aí esses parâmetros, né, voltamos ao caso do semipresidencialismo francês e do parlamentarismo francês de 46 até 58. O que aconteceu? Na França, você tinha não o pluripartidarismo, mas o quarto modelo de sistema partidário, que é o multipartidarismo. Ou seja, você tem um excesso de partidos políticos. O que o excesso de partidos políticos gera? Gera instabilidade. Olha, se eu tenho no pluripartidarismo uma aliança entre 2, 3, 4 partidos políticos, né, essa aliança é estável, ela é ideológica, ela é programática. Então, você tem uma aliança à esquerda, centro-esquerda, você tem uma aliança à direita, centro-direita. Normalmente é isso que acontece. Excepcionalmente, às vezes, em situações mais graves, você tem até uma aliança de direita e esquerda, como, por exemplo, hoje na Alemanha, entre socialistas e conservadores, da União Democrática Cristã da Angela Merkel, apoiada pelos socialistas alemães, centro-esquerda, centro-direita. Né? Isso também acontece, tem acontecido em outros países, às vezes em momentos de crise, você tem uma aliança entre centro-esquerda e centro-direita. Mas esse é um jogo aberto para negociação. Né? Na Espanha, hoje, você tem uma aliança à esquerda só. Né? Antes, você teve um governo à direita só. Né? Mas você pode ter centro-direita, enfim. Mas são alianças mais sólidas, porque elas são programáticas, e são alianças entre 2, 3, no máximo 4 partidos políticos. Já no multipartidarismo, você tem alianças de 14, 16 partidos políticos. E aí é óbvio, é só a gente pensar e imaginar, esse negócio não vai funcionar direito. Tem partido demais, às vezes você tem governos que a gente chama de governos Frankenstein, né, como os governos do Brasil pós-1988. Desde o primeiro governo Collor, passando pelo governo Itamar Franco, depois do impeachment do Collor, depois passando pelo governo Fernando Henrique Cardoso, os 2 governos, depois os 2 governos Lula, depois o governo Dilma, né, até o golpe de Estado em 2016, e aí vem o governo de Temer, né, mas aí já dentro de um cenário de crise radical das instituições democráticas, a partir de 2016. Esses governos todos no Brasil foram governos Frankenstein, ou seja, por quê? Você tem ali um monte de partidos, 14 partidos políticos em geral, né, onde você tem um partido, por exemplo, você pegar lá a aliança que sustentou o Fernando Henrique Cardoso. Você tinha o PSDB, que inicialmente ele nasce como Partido Social Democrata de centro-esquerda, depois ele vai indo cada vez mais à direita, até se tornar um partido de direita. Né? Mas ele faz aliança com partidos de direita e de esquerda para poder governar. Né? Estava ali o PDT, estava ali o PMDB com essa frente, estava, né? Lá o Partido Liberal, estava, né? Durante algum momento, o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, né? Depois do governo Lula. O governo Lula também é um partido de esquerda, que vai fazer aliança com partidos de esquerda, centro-esquerda e também de direita, como o próprio PMDB de Michel Temer, que foi vice da Dilma mais adiante no governo do PT. Então, isso já traz instabilidade. Por quê? São muitos partidos políticos, é só raciocinar, né? 14 partidos políticos, a briga é muito mais fácil do que entre 3. Né? E ali você tem partidos de centro, direita, esquerda, que se aglomeram para formar um governo Frankenstein. Então, por exemplo, você tem um ministro da Saúde de esquerda, um ministro da Educação de direita, ou vice-versa, um ministro da Economia de direita, um ministro dos Transportes de esquerda, um outro de centro. É aquele Frankenstein. Né? Então, isso traz instabilidade. Né? E principalmente porque não é o que a gente viu no Brasil. Há um consenso entre esquerda e direita. Não, é uma tensão permanente, uma negociação permanente no parlamento, né, onde, então, isso traz a instabilidade, isso gera corrupção, isso gera um monte de problemas, o pluripartidarismo. A França, naquela ocasião, tinha um sistema parlamentar, o multipartidarismo. A França, naquela ocasião, tinha um sistema parlamentar multipartidário. O que significa, então, que o primeiro-ministro caía toda hora. Em 12 anos de governo, né, você teve 16 governos. Né? Então, por esse motivo, né, e a França vivendo guerras e conflitos, por esse motivo, o parlamento francês, em 1958, no finalzinho da Quarta República, no finalzinho da vigência da Constituição de 46, faz uma emenda à Constituição de 46. Né? E nessa emenda, ela estabelece que o presidente da República
que antes era só chefe de Estado, né, ou seja, uma representação simbólica, e que o parlamento, logo antes, tinha escolhido um general, que é o general Charles de Gaulle, considerado herói da Segunda Guerra Mundial, etc., que tinha o apoio do parlamento. O parlamento escolheu o presidente da República, só que o general de Gaulle chega ao poder e fala, mas o que adianta eu ser presidente se eu não tenho poder efetivo? Então, o parlamento vai fazer uma emenda à Constituição de 46, conferindo poderes de governo ao presidente da República, ao lado do primeiro-ministro. Aí começou a nascer o semipresidencialismo. Ou seja, o de Gaulle, né, um general, né, uma figura forte da história francesa, que foi herói na resistência da Segunda Guerra Mundial, né, embora estivesse lá em Londres, falando no rádio, mas incentivando a resistência, etc, etc. O general de Gaulle é eleito presidente e pede ao parlamento, fala, olha, eu vou ser presidente, mas eu tenho que ter poder. E o parlamento, então, concede poder ao presidente da República, sem tirar poder do primeiro-ministro, ou seja, concede poder ao presidente da República ao lado do primeiro-ministro. Está aí, então, formado um sistema semipresidencial ou semiparlamentar. A expressão mais comum é semipresidencial. Os dois governam a França. Isso que foi provisório na Constituição de 46 se transforma em algo permanente na Constituição de 1958, ainda no mesmo ano, né, de 1958. E essa Constituição de 58, então, cria o semipresidencialismo. Como é que ele funciona inicialmente? Você tinha um presidente eleito pelo parlamento, a partir de 62 ele vai ser eleito pela população. Esse presidente eleito pelo parlamento, ele tem 7 anos de mandato, podendo ser reeleito indefinidamente. Olha que loucura. Né? E ele é um subpresidente, porque no sistema francês, né, a administração pública tem muito poder. Então, esse poder da administração pública, por exemplo, na França você tem o controle de constitucionalidade, não é feito pelo judiciário, é feito pelo Conselho Constitucional, que é um órgão administrativo, né, escolhido pelo Senado, pela Câmara e pelo presidente. Né? Na França, as decisões dos tribunais administrativos, né, elas podem fazer coisa julgada material, ou seja, as decisões desses tribunais não cabem recurso para o judiciário. Aqui no Brasil, não. Né? Qualquer processo administrativo, um tribunal administrativo como o Tribunal de Contas, por exemplo, né, ou qualquer processo administrativo, ou seja, um julgamento feito no âmbito da administração pública, né, essa decisão, esse processo administrativo, sempre a decisão pode ser revista pelo judiciário. Ou seja, no Brasil, a palavra final será sempre do judiciário. Na França, não. Né? Algumas decisões administrativas terminam na administração, não podem ser questionadas no judiciário. Então, na França tem uma administração pública muito forte. Logo, né, esse sistema semipresidencial, o presidente da República é muito forte. Ao lado do primeiro-ministro também pode ser muito forte, com o apoio do parlamento. E aí você tem um jogo que funciona da seguinte maneira. Inicialmente, o presidente escolhe o primeiro-ministro. Vocês vão pensar, bom, mas se o presidente escolhe o primeiro-ministro, então o presidente manda no primeiro-ministro. Mas não é só isso. O presidente escolhe o primeiro-ministro, mas esse primeiro-ministro, para ficar no poder, ele precisa do apoio do parlamento. São 3 instituições aí em jogo. O presidente escolhe o primeiro-ministro, mas o primeiro-ministro, para continuar no poder, ele precisa do apoio do parlamento. Né? E o parlamento pode derrubar o primeiro-ministro por maioria absoluta. Né? Então, se o presidente escolhe um primeiro-ministro que não tem apoio do parlamento, o parlamento derruba o primeiro-ministro. E aí o presidente vai ter que escolher outro primeiro-ministro. Olha que coisa interessante. Então, como é que é esse jogo? Vamos supor, esses 3 personagens. Vamos supor que você tem um presidente forte, de Gaulle. O presidente é forte e tem o apoio do parlamento. Logo, o parlamento permite que o presidente escolha um primeiro-ministro que o presidente deseja. Ou seja, ele vai escolher, óbvio, né, na grande maioria dos casos, né, ele vai escolher um primeiro-ministro que lhe obedeça, né, que seja subordinado à sua vontade, seja uma pessoa de confiança dele, no mínimo. Né? Então, na prática, você acaba tendo um presidencialismo de fato. Porque o presidente tem apoio do parlamento, o parlamento permite que o presidente escolha, né, o primeiro-ministro que ele quiser. Né? Segunda hipótese, um presidente forte, um primeiro-ministro que o parlamento impõe ao presidente também forte. Mas os dois são do mesmo partido político.
Então, vamos supor, você tem aí um presidente conservador, um primeiro-ministro conservador com um parlamento conservador. Então, aí, nesse caso, você tem efetivamente um governo bicéfalo. Os dois governam, mas sem maiores problemas, porque os dois pertencem à mesma linha ideológica, às vezes pertencem até ao mesmo partido político, até o mesmo grupo, né, que está no poder. Né? Então, aí seria efetivamente um governo bicéfalo. E tem a terceira hipótese. A terceira hipótese ela aconteceu a partir de 1983 na França, que os livros de direito constitucional franceses chamam de coabitação. Na coabitação, o que você tem? Você tem um presidente de uma tendência política e o primeiro-ministro de outra tendência política. Como é que isso acontece? E como é que isso funciona? Né? Então, essa é a pergunta. E funciona na França. Olha, na França, então, em 81 foi eleito François Mitterrand, um presidente socialista, e fortemente socialista. Ele começa a fazer as políticas socialistas. Quais são? Né? Saúde pública universal, educação pública universal, gratuita, né? Previdência social universal, né? Um Estado forte na área de bem-estar social, investimentos públicos, moradia, etc. Aquilo típico das políticas de esquerda. E aí, e uma forte intervenção na economia para distribuir riqueza, para gerar salários melhores para a população, etc, etc. Ele é bem, né, e ele está no poder com um parlamento à esquerda, comunistas e socialistas. Então, você tem um presidente socialista, um parlamento de uma aliança entre comunistas e socialistas. Logo, o primeiro-ministro vai ser um primeiro-ministro de esquerda, que o Mitterrand vai escolher com o apoio do parlamento. Então, nesse caso, você tem um governo bicéfalo, mas se bem que o Mitterrand é muito forte, né? Uma personalidade muito forte. Então, acaba sendo quase um presidencialismo de fato no início. Só que em 83, enquanto a França, no início da década de 80, tinha dado uma guinada, né, para a esquerda, o resto da Europa, e principalmente os principais estados, as principais economias do planeta, tinham dado uma guinada à direita. É o caso do Japão, né, com o Nakasone bem à direita, né, lembrando que o Japão só tinha governo liberal, né, mas à direita. Só que o Nakasone é bem mais à direita, né, uma direita conservadora, vamos dizer assim. Né, Reagan, que é um ultraconservador, mas que se diz um ultraliberal, né, bem mais à direita. Helmut Kohl, na Alemanha, também um governo bem mais à direita. E Margaret Thatcher, né, uma ultraconservadora que se dizia ultraliberal. A gente já trabalhou esses conceitos, né, lembra? Capitalismo conservador, capitalismo liberal, capitalismo socialista. Já trabalhamos esses conceitos antes. Então, para a gente entender isso tudo, a gente tem que estar de posse dos conceitos que a gente já estudou anteriormente. E aí, então, né, esses governos bem à direita, né, e nas 4 principais economias do planeta, acabam pressionando a França dentro da União Europeia e dentro da economia global, né, e logo o resultado das eleições de 83 significa uma retomada parlamentar da direita. Então, aí o que você tem? Um presidente forte de esquerda, socialista. Um parlamento conservador liberal eleito em 83. Quem vai ser o primeiro-ministro? Olha, se o presidente socialista escolhe o primeiro-ministro socialista, como seria o normal, para governar com ele, né, o parlamento não vai deixar, porque o parlamento majoritário fala, não, nós vamos derrubar esse presidente socialista. Logo, então, o que o Mitterrand faz? Vai negociar com o parlamento. E vai ouvir o parlamento. Falar, olha, parlamento, o que nós vamos fazer aqui? Né? O parlamento vai, então, negociar com ele e vai indicar um nome de direita, que é a maioria parlamentar. Esse nome, naquela ocasião, foi o Jacques Chirac, que era prefeito de Paris. Então, você vai ter o primeiro governo de coabitação. O que é coabitação? Um governo, nesse caso, um presidente socialista, com um primeiro-ministro conservador, Jacques Chirac, com um parlamento liberal conservador de direita. Né? A tendência, nesse caso, seria que o primeiro-ministro se sobreponha ao presidente, porque o primeiro-ministro é o governante que tem o parlamento do lado. E para ele governar, ele precisa de apoiar projetos de leis, lei orçamentária, etc., do parlamento. Ninguém governa sem o parlamento. Né? Então, a tendência, nesse momento, né, quando você tem um primeiro-ministro forte, a tendência é quase um parlamentarismo de fato. Naquela ocasião não foi, porque o Mitterrand era um cara muito respeitado pela população, tanto que ele foi reeleito presidente. Ele, como socialista, foi depois reeleito para mais um mandato de 7 anos. Ele ficou 2 mandatos de 7 anos, ficou 14 anos no poder, né, embora o povo ainda votasse
majoritariamente no parlamento de direita, votavam no presidente socialista. Trazia equilíbrio. E aí, então, criava esse governo de coabitação. Presidente socialista, primeiro-ministro conservador, parlamento conservador liberal. Né? E aí, como é que funcionou hoje? Mas como é que pode funcionar, então? Diálogo. Isso é a democracia. Funciona com responsabilidade pública, né? Respeito à Constituição, respeito à legislação, né? E diálogo político. Responsabilidade política. Né? Então, onde há democracia, tem que haver diálogo, né? Tem que haver responsabilidade, né? E respeito às leis, à democracia e à Constituição. Né? Então, o sistema semipresidencial, até hoje, e isso explica muito, às vezes, quando a gente vê notícias da França no jornal. Às vezes a gente só ouve falar do presidente, nem menciona o primeiro-ministro. Por quê? Porque é um presidente forte que tem apoio do parlamento. Né? Atualmente o Macron. Né? Agora, ultimamente, tem aparecido mais o primeiro-ministro, né? com os dramas, né? da pandemia e etc. Mas, em geral, é o Macron que aparece, porque ele tem maioria no parlamento e ele escolhe o primeiro-ministro de confiança dele. Né? Às vezes, você vê só aparecer o primeiro-ministro. Por exemplo, no caso, você teve um outro sistema de coabitação, onde foi o Chirac, conservador, presidente, mas o primeiro-ministro era socialista, o Lionel Jospin, porque o parlamento era socialista e comunista. Então, logo, o primeiro-ministro, né, o Lionel Jospin, com o apoio do parlamento à esquerda, ele se destaca mais, ele aparece mais. E o Chirac se retrai mais, né, porque quem tem apoio do parlamento é que tem mais força. Tá? Então, é por isso que a gente às vezes ouve, você tem períodos que ouve falar mais no primeiro-ministro, períodos que ouve falar mais no presidente, períodos onde você ouve falar um e no outro, que são essa alternância desse jogo de poder entre esses três atores do sistema político semipresidencial, né, francês. O semipresidencialismo andou se espalhando para outros estados, mas com histórias bastante distintas, e aí que então recomendo que vocês pesquisem, né? A França teve um sistema, a Rússia teve um sistema semelhante ao semipresidencialismo, a Finlândia também, a Irlanda também, a Venezuela também, né? Mas cada um com a sua realidade política, cada um com seus atores políticos, né? Com jogos políticos do momento nesses estados. Mas o sistema semipresidencial é bem menos comum. Os mais comuns, ou seja, que existem em maior quantidade no mundo, é o presidencialismo e variações do parlamentarismo. Variações do presidencialismo e variações do parlamentarismo. O semipresidencial é em menor quantidade. E, por fim, chegamos aí, né, ao final da matéria, fechando a matéria com o sistema diretorial. O sistema diretorial ele foi criado na França, em 1793. Veja bem, França, você tem a Revolução Francesa, em 1789, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, né, que é a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, só do homem, já masculino. Né? O Robespierre, né, em 1789, tentou fazer aprovar direitos iguais para homens e mulheres, direitos iguais para brancos e negros. Né? Robespierre era um cara legal. Depois que chega no poder, enlouquece, aí começa a matar todo mundo e matam ele. Né? Mas ele era um cara que tinha uma visão assim avançada. Ele era a favor de direitos iguais entre homens e mulheres, em 1789, a favor de direitos iguais entre brancos e negros. Tem um livro muito interessante, onde vocês podem buscar essas informações que eu estou falando aqui, que é um livro que foi escrito por Slavoj Žižek. Žižek é Z-I-Z-E-K, que chama Robespierre. Só botar na internet, fácil de achar, talvez vocês acham até em PDF. Nesse livro, metade do livro são construções e pensamentos filosóficos do Žižek sobre a política e sobre Robespierre. E na outra metade do livro são os discursos do Robespierre na Assembleia Nacional Francesa. Então, ali onde você tem as posições políticas, muitos discursos mais longos, mais curtos, onde dá para entender a figura do Robespierre como sujeito de esquerda, etc. Mas quando chega o poder, pira. Esse é um grande problema. O poder costuma enlouquecer as pessoas. E quanto mais poder, mais perigoso é para as pessoas. Porque o poder é gostoso, né? As pessoas chegam ao poder, chegam democratas, depois vão se agarrando ao poder, não querem largar o poder. Esse é o problema, né, grave da história, né, das pessoas com o poder. Bom, então, aí vem continua a Revolução Francesa, o processo revolucionário, em 1791 vem uma Constituição de direita, girondina, ou seja, uma Constituição liberal, conservadora, que garante direitos só para homens brancos. Depois, em 1793, vem uma Constituição jacobina,
de esquerda, né, que garante direitos amplos para todo mundo, etc., com assembleias populares, mas ela não chega nem a ser aplicada logo depois, né, isso nós estamos em 1793, 1794, né, os jacobinos já perdem o poder para a direita de novo, em 1795, uma outra Constituição girondina de direita, que garante direitos apenas para homens brancos proprietários, né? E com a democracia censitária, só vota quem tem dinheiro, etc. Isso vai até a ascensão do triunvirato, com Napoleão em 1799, e depois o Primeiro Império, em 1804, com a Constituição Francesa Imperial de 1804, Napoleão no poder sozinho. Bom, nesse período revolucionário, em 1793, e depois ainda em 1795, começa a se instalar, né, um regime, um sistema de governo diretorial. E esse sistema de governo diretorial, que nasce, portanto, com o período jacobino, né, mais democrático e mais popular, né, ele vai ser levado por Napoleão para a Suíça. Estão vendo aí todas as contradições, são as contradições aparentes da história, em jogos de poder que se entrelaçam, né, e a história é isso aí, e é por isso que é muito interessante, rico e importante o estudo da história para a gente entender, né, a nossa vida, onde a gente está agora e para onde a gente pode ir. E aí, então, a Suíça passa a adotar um sistema, que é o sistema diretorial, até hoje. E a Suíça teve uma reforma constitucional importante no início desse século, mantendo o sistema diretorial. Como é que é a engrenagem desse sistema diretorial? No sistema diretorial, você tem um super parlamento, então vamos imaginar assim, um círculo grande, né, que é o legislativo. O legislativo é escolhido pelo povo. E esses legisladores escolhem um diretório, que é um círculo menor, que é o executivo. O executivo pertence ao poder legislativo. Então, o povo escolhe o legislativo escolhe, pode ser, em alguns casos, entre os seus membros, na maioria dos casos, mas tem alguns casos que a Constituição, a legislação permite que você escolha membros externos, né? Então, ou entre seus membros, ou membros externos, menos comum, mas existem alguns cantões da Suíça, né? Escolha as pessoas que vão integrar um órgão colegiado, bem menor do que o legislativo, subordinado ao legislativo, dentro do legislativo, que vai ter a função de governo, vai ter a função executiva. E você vai ter um chanceler que vai ser escolhido, que é um diplomata, para representar a chefia de Estado, a Suíça, por exemplo, das relações internacionais. Então, a Suíça constrói-se de que maneira? Você tem um legislativo bicameral, Câmara de Deputados e Senado. Esses deputados e senadores escolhem, entre eles, 7 membros que vão ser os membros do Executivo, que não é um poder autônomo, o Executivo é dentro do Poder Legislativo, é um órgão do Poder Legislativo, escolhido pelo Poder Legislativo e subordinado ao Poder Legislativo, que, por sua vez, é escolhido pelo povo. E tem um Poder Judiciário autônomo. Existem variações, então a Suíça, esse é o sistema federal. A Suíça é uma federação, é um país pequenininho, mas, embora pequenininho, ele tem 26 estados. Né? É como o Brasil, olha só. Né? Mas, só que lá os estados, a dimensão territorial dos estados é menor do que a esmagadora maioria dos municípios brasileiros. Você tem município no Brasil que é maior que a Suíça. Então, na verdade, os estados membros suíços são como pequenos municípios brasileiros. Então, você vê aí o alto grau de autonomia que as pessoas e que os governos locais têm na Suíça. E essa federação permite, então, que cada um desses estados membros, são chamados de cantões, são 23 cantões e 3 semicantões, 26 ao todo. Esse semicantão seria como um semi-estado-membro aqui. A gente não tem semi-estado-membro aqui, mas seria como um semi-estado-membro, ou seja, é um estado-membro mais fraquinho, com menos competências, menorzinho. Né? E os cantões são estados-membros com mais competência. Então, daí os cantões e semicantões. 26 ao todo. E cada um se auto-organiza, como acontece aqui, né? Os estados-membros têm suas constituições estaduais. Cada um se auto-organiza, né, e faz sua própria Constituição. E nesses sistemas diretoriais dos estados, que os estados também têm o seu próprio sistema diretorial. Você tem o sistema diretorial da União, da Federação Suíça, que é chamada Confederação Helvética, mas não é uma confederação, é uma federação. Confederação é apenas um nome de fantasia, vamos dizer assim, uma marca, né? A federação, né, ela tem o seu sistema diretorial, bicameral, e em cada cantão você tem um sistema diretorial que é organizado por cada cantão.
Então, você tem sistemas diretoriais unicamerais, né, onde, por exemplo, o diretório é escolhido pelo povo, mais uma vez escolhido, ele subordina ao legislativo, ou o diretório é escolhido pelo legislativo, entre membros do legislativo, ou o diretório é escolhido pelo legislativo entre membros externos ou membros externos e internos. Ou seja, são possíveis variações, né, dessa fórmula. O sistema diretorial, ele é, tecnicamente, o mais sofisticado, mais elaborado e, portanto, tendencialmente, o mais democrático. Mas vamos lembrar o que a gente já comentou antes, né? Essas estruturas legislativas, constitucionais, normativas, institucionais, só a existência delas não garante democracia. Vamos lembrar que essas estruturas, né, essa estrutura institucional, normativa, né, ela vai ter que ser movimentada por pessoas. Ela se insere dentro de realidades culturais, de realidades políticas, de realidades econômicas, realidades essas que mudam a momentos de tensão, a guerra, a conflitos internos, etc. E aí, com isso, muda o funcionamento desse sistema. Então, embora seja o sistema mais sofisticado, o mais elaborado, o mais coletivo, e, portanto, por ser o mais coletivo, tendencialmente, teoricamente, o mais democrático, na prática não significa que todos os estados que adotaram o sistema diretorial, né, tenham sido democráticos, né? E em que medida eles foram democráticos. Tá? Importante lembrar disso. A Suíça tem uma tradição democrática muito grande, e a Suíça experimenta várias formas democráticas. Então, o sistema diretorial na Suíça é chamado de um sistema democrático, consensual, pluripartidário. O que significa isso? Na Suíça existem vários partidos políticos. Só que esses partidos políticos, depois de muito diálogo, e vão imaginar que é uma democracia que começa a ser construída há 800 anos, né? Então é uma democracia bem antiga, né? Ao lado da República de San Marino, a Suíça é uma das repúblicas democráticas, são as duas repúblicas democráticas mais antigas. Você teve algumas experiências republicanas democráticas antes disso, né, como, por exemplo, a República Sereníssima de Veneza, né, que era uma república democrática também, isso lá no século XV, século XIV, né, mas que foram fundadas e que existem até hoje. Você tem San Marino e Suíça. San Marino é outro país pequenininho, menorzinho que a Suíça ainda, que está dentro da Itália, né? Onde era, imaginava o Grande Prêmio de Fórmula 1 de San Marino, eu imaginava que era da República de San Marino, não era não. Era em Monza, né, na Itália, porque não cabia um autódromo direito na República de San Marino. É um monte, assim, que você vai subindo, é lindo. E um país organizadinho, democrático, né, com um diálogo rico entre esquerda e direita, bem-estar social, etc., como a Suíça. Então, a Suíça construiu uma república democrática, lá desde o seu nascimento, 800 anos de história, né, e pluripartidária, ou seja, existem vários partidos políticos. Só que na Primeira Guerra Mundial, a partir da Primeira Guerra Mundial, esses partidos políticos formaram um consenso pluripartidário. O que significa esse consenso pluripartidário? A Suíça é governada, desde a Primeira Guerra Mundial até os dias de hoje, por um consenso entre 4 grandes partidos políticos. Isso no século XXI começa a mudar, porque o século XXI é um século, né, onde a gente está assistindo o fim do sistema mundo moderno, então é crise geral. Então essas coisas começam a mudar, e até a Suíça, bem estável, né, uma sociedade muito conservadora, né, porque eles construíram uma estabilidade política muito forte que eles vão conservar. Né? Quando a gente fala em conservadorismo, em geral, o termo que a gente usou aqui, né, esse conservadorismo se coloca dentro de um aspecto à direita, né, como o capitalismo conservador, que representa o autoritarismo, totalitarismo fascista, etc. Né, e não só isso, mas também com regimes mais conservadores do ponto de vista moral, etc. etc. Mas a ideia de conservação, ela pode ser uma ideia de conservar várias coisas. Então, eu posso conservar um sistema que eu tenho, que é muito bom, que pode ser de esquerda, de direita, de centro, ou plural, ou estável, tá? Então, assim, vamos tomar cuidado com essas expressões, porque ela tem sentidos específicos na política. Então, é, portanto, importante entender as ideias que estão por trás. Quando eu falo aqui que a sociedade suíça é uma sociedade conservadora, mas ela é uma sociedade de bem-estar social.
Então, ela tem saúde pública para todo mundo, educação pública para todo mundo, previdência social para todo mundo, moradia, emprego, né, segurança social para todo mundo. Então, aqueles direitos sociais, que são direitos que nascem a partir do movimento de esquerda no século XIX, etc., esses movimentos sociais, né, conquistaram esses direitos lá e esses direitos permanecem até hoje. Então, embora se fale uma sociedade conservadora, mas conservadora em que sentido? Eles querem conservar esse bem-estar que eles conquistaram, né? Esse equilíbrio de um capitalismo social, onde convivem ali elementos que vêm do liberalismo, elementos que vêm do socialismo, e que se misturaram ali, que criaram aquela sociedade, né, pequenininha, né, aparentemente perfeita. É óbvio que há conflitos internos, há conflitos pessoais, etc., mas que é uma sociedade bastante estável, com bastante bem-estar social para os suíços, né? Os imigrantes, a questão da imigração, principalmente no século XXI, isso já é uma outra questão, né? Em geral, esses estados de bem-estar social, né, como Suíça, mais ainda, né, Suíça ainda tem um setor privado e um setor público muito forte, mas outros você tem um setor público preponderante, o caso da Noruega, da Suécia, né, esses estados de bem-estar social garantem muito bem-estar social para os seus nacionais. Suecos, noruegueses, começaram a garantir para os estrangeiros. Só que quando começa a chegar muito estrangeiro, aí o negócio já começa a ficar diferente, né? Esse é um problema que a gente está vivendo também nesse século XXI, com as fortes processos migratórios por causa de conflitos, problemas ambientais, que são muitos, conflitos de guerra, conflitos internos, os mais variados, guerras civis, etc., fome, e isso as pessoas vão se movimentando aí, e aí você tem um problema que não é novo, é antigo, mas que contemporaneamente ganha um viés mais forte, né, devido à crise global que a gente vai vivendo em vários aspectos, né? Bom, então, esses estados de bem-estar social, a Suíça ela cria um equilíbrio ali, que é um consenso entre 4 partidos políticos. Um partido de direita, que é o Partido Democrata Cristão. Um partido de centro, que é o Partido Radical. Um partido de esquerda, que é o Partido Socialista. Né? E um partido de centro, de novo, que é o Partido Agrário. Você tem 4 partidos políticos que dividem o poder na Suíça no decorrer do século XX. Né? E esse consenso se dá em torno do fortalecimento desses partidos a partir de um consenso social. Ou seja, na Suíça é muito comum, você vê muito isso na França também, as pessoas no meio da rua discutindo política, discutindo socialismo, liberalismo, social-democracia, etc. Né? É uma população muito politizada. Isso a gente vê em outros países, alguns países aqui da América Latina, a gente vê também as pessoas na rua discutindo, mas não é discutindo política para xingar, como acontece aqui, isso não é discussão. É xingamento estúpido, rasteiro e desinformado. Ah, você é isso, você é aquilo, seu Petralha, seu Coxinha, seu não sei o quê. Não é política, não. Isso é o ridículo da ignorância. Né? Não tem nada a ver com discussão política. Discussão política é a discussão, o sujeito se informa, sabe do programa do partido, sabe como é que aquilo afeta a sua vida e vai defender um ou outro segundo seus interesses, segundo o interesse da sociedade, o interesse do país, né, segundo o interesse da sua família, enfim. Ele vai refletir sobre as ideias, as ideologias, e não entrar nessa coisa que é fruto da ignorância, né, de xingamentos recíprocos, onde você quer que o seu partido governe sozinho, né, e aí você vai ter, você não tem mais democracia pluripartidária. O que a gente tem vivido aí, ouvido, né, as pessoas, tem que acabar com os partidos, com os vermelhos, com os partidos de esquerda. Você não vai ter democracia, né? Você vai ter, isso tem um nome na história, né, que a gente já estudou, que é o nazismo, o fascismo, né, a intolerância, né, a imposição, ou a ditadura, ou até mesmo o totalitarismo, né, que foi de esquerda ou foi de direita, assim como a gente teve na história também, né, ditaduras de esquerda ou de direita. Né? Mas você tem regimes, sistemas políticos econômicos democráticos, à esquerda e à direita, centro-direita. Né? Bom, então, a Suíça é isso. Você tem o quê? Direitos que são garantidos e, como você constrói uma estabilidade, há uma aliança entre esses partidos. E esses partidos eles se fortalecem a partir do eleitorado. E como você tem uma democracia há 800 anos, e os partidos se formam há 200 anos atrás, há menos um pouco, às vezes, mas no decorrer do século XIX, esses partidos já têm muitos partidos consolidados. Né, onde então o eleitorado já tem, os partidos socialistas já têm um eleitorado ali estável.
que é em torno de 25% da população. Às vezes ele cresce mais, mas ele não vai muito abaixo disso. O Partido Democrata Cristão também é outro partido de centro-direita, né, mas que trabalha com a ideia de saúde pública, educação pública, previdência social, né, portanto, então, aqui no Brasil seria um partido de centro-esquerda, mas que vai ter também seu eleitorado mais ou menos equilibrado, em torno de 25%. Você tem o partido radical, que é um partido centrista, né, radicalmente de centro, que é um partido que vai ter ali em torno de 20% do eleitorado, às vezes mais, às vezes um pouco menos, e o partido agrário, que é um partido que tem em torno de 10% do eleitorado. Se a gente somar 25, 25, 20 e 10, né, a gente vai ter 80%. Aqueles 20% é o que geralmente flutua, às vezes vai mais para a esquerda, às vezes vai mais para a direita. Mas o governo, ele é estável. Ou seja, desse governo de 7 membros, nesse consenso pluripartidário, sempre 2 membros serão socialistas, sempre 2 membros serão democratas cristãos, então, portanto, sempre 2 membros de esquerda, sempre 2 membros de direita, sempre 2 membros radicais de centro, né, e sempre um membro agrário, formando 7. E as decisões entre esses 7 são sempre decisões coletivas, sempre consensuadas. Ou seja, então a ideia é dialogar a partir de visões distintas, né, para chegar a um consenso sempre no governo. E esse governo é subordinado ao parlamento. Esse sistema é lindo, né? Agora requer responsabilidade, diálogo, conhecimento, né, estudo, responsabilidade política, né, cultura política muito forte, e etc. E existe um consenso básico. Veja bem, qual é o consenso básico? Na Suíça, não só na Suíça, nas sociais-democracias do norte da Europa, eles têm um consenso que nem direita nem esquerda rompe. Qual é? Todo cidadão tem que comer. E o que eu estou falando, isso parece óbvio, né? Mas, entretanto, isso não é óbvio aqui. Aqui não tem problema nenhum se um monte de gente ficar sem comer. Né? Se um monte de gente ganhar só R$ 200 por mês, né? Ou ganhar R$ 600 sem receber. Ou seja, aqui não importa se as pessoas morrem de fome. Mas se você pegar nas democracias estáveis, nessas democracias sociais estáveis, pluripartidárias, principalmente do norte da Europa, você tem esse consenso. Então, primeiro, todo mundo come. Segundo, todo mundo estuda. Tem educação pública gratuita e universal. Terceiro, todo mundo tem saúde. Óbvio. Então, educação pública universal. Né? Quarto, todo mundo tem previdência social para aposentar em paz. E, às vezes, aposenta ganhando mais do que ganhava na ativa. Né? E quinto, todo mundo tem segurança. Moradia. Né? Então, gente, isso é o básico. Isso é o mínimo de civilização, né? O mínimo de civilização. Não dá para discutir se a pessoa vai ter previdência ou não. Essa discussão já foi no século XIX. Não dá para discutir se a pessoa vai ter saúde ou não. Essa discussão já foi no século XIX. Não dá para discutir se a pessoa vai ter educação ou não. Isso já foi no século XIX. Né? Você tem que ter um consenso mínimo e falar, olha, todo mundo tem que ter dignidade. Ponto final. O resto a gente discute. Tá? Então, essa é uma base marcante da social-democracia e da democracia consensual suíça, que se funda, portanto, num modelo, né, de social-democracia, mas na Suíça você tem, por exemplo, olha, todo mundo tem saúde pública gratuita. Agora, quem tem mais grana e quer pagar um hospital chique, com vista para o lago, Le Mans, etc., aí vai para o hospital privado, tem. A Suíça tem escolas privadas, as mais caras do mundo, para vai gente do mundo inteiro estudar lá. Mas tem a educação pública de igualdade para todo mundo que não puder ou não quiser pagar. Né? Aquele preço exorbitante lá da educação privada. Então, você tem já na Escandinávia, não. Na Escandinávia, você pega, por exemplo, a saúde. 97% da saúde é pública e gratuita, universal, mantida pelo Estado, de extrema qualidade. E 3% você tem a participação, né, fundacional, não estatal, mas que o Estado ajuda, que também é gratuita. Na Finlândia, toda a educação ela é pública e gratuita, com um professor para cada 10 alunos em média, considerado pela ONU o melhor sistema educacional do mundo, do planeta, que é público e gratuito. Então, você tem, são esses sistemas de bem-estar social, né, na Suíça, convivendo ainda com o sistema diretorial de gestão coletiva e consensual. E, para finalizar, por fim, a gente tem o sistema diretorial, ele se expandiu muito no mundo socialista após a Segunda Guerra Mundial. Por quê?
Porque o socialismo ele é de base coletivista, né, comunitarista, né, e não individualista. Enquanto o presidencialismo ele é marcantemente individualista, ele fortalece a figura do presidente da República, aquela pessoa que é o líder, né, favorecendo então essa ideia, né, do herói, do ser humano, do indivíduo capaz de resolver esses problemas. O sistema diretorial já é um sistema coletivista, comunitarista. E ele vai, por esse motivo, se espalhar muito entre os estados socialistas do pós-Segunda Guerra Mundial. Lembrando que, quando termina a Segunda Guerra Mundial, os estados que foram liberados do nazifascismo pelo Exército Vermelho, pelo Exército Soviético, né, o poder vai assumir o poder aqueles partidos políticos e aquelas lideranças que estavam na resistência, né, e que são compatíveis com Moscou. Enquanto na Europa Ocidental, a mesma coisa. Né, vão assumir o poder aqueles partidos, aquelas pessoas, né, que são compatíveis com Washington e com a proposta de capitalismo social ou de capitalismo liberal de Washington. Enquanto, do outro lado, a proposta de Estado socialista e democracia popular, né, de Moscou. E aí, então, nesses estados do leste europeu, Polônia, Bulgária, Hungria, Tchecoslováquia, Romênia, né, Albânia, cada um com sua história, cada um, né, mais democrático ou menos democrático, totalitário, regimes ditatoriais, regimes democráticos, a alternância disso tudo, enfim, a história política, tem que pegar a história política de cada um, a Alemanha Oriental, né? A Alemanha Oriental tinha vários partidos políticos, mas todos eram partidos políticos de esquerda, né? Assim como você tem nos Estados Unidos, 2 partidos políticos de direita, que se revezam no poder. Na Alemanha você tinha 13 partidos políticos de esquerda, mas tinha um partido que era hegemônico, que era o Partido Comunista da Alemanha. Enfim, realidades políticas diferentes, graus de democracia diferentes, lembrando que a gente já comentou, né, que não há... A democracia era sempre muito limitada pelas constituições, né? Então, você tem alguns países onde você pode escolher entre A e A e meio, né, entre A e B, no máximo. Estados Unidos é um exemplo, você pode escolher democrata e republicano, os 2 partidos de direita. Você teve um momento onde o Partido Socialista começou a eleger alguns parlamentares, alguns prefeitos, pós-Segunda Guerra Mundial, mas logo eles foram perseguidos e passaram a não eleger mais ninguém. Até pouco tempo atrás, você tinha um socialista no parlamento, que era o Bernie Sanders, que mesmo assim, depois entra no Partido Democrata para tentar ser candidato, ser o candidato socialista dentro do Partido Democrata, né, para ter chance de alguma coisa, e quase ganhou a indicação, chegou perto, assim, quase ganhou, exagero, mas chegou perto de ter a indicação do Partido Democrata, né, por 2 vezes. Então, essa democracia, algumas são mais amplas, permite que você escolha entre A e C, entre A e F, entre A e E, mas jamais entre A e Z, né? Toda a democracia, ela tem sempre um controle constitucional, e tem determinadas escolhas que o povo não pode fazer. Ou porque são escolhas que, historicamente, foram consideradas escolhas más, por exemplo, a pessoa não pode escolher o nazismo e o fascismo. Né? Em nenhum lugar do mundo isso é permitido. Né? Por quê? Porque a violência, a intolerância, assassinato, crime, né? Racismo, homofobia, machismo, né? É o que tem de pior no ser humano, o nazifascismo. O nazifascismo não pode ser escolhido. Ele está fora da proposta de escolha. Só que os nazistas fascistas, como eu disse, se escondem atrás de determinados partidos e conseguem, às vezes, né, se infiltrar e conseguem fazer, né, conseguem eleger deputados. Como eu disse, recentemente aconteceu, né, deputados de extrema-direita são poucos, mas incomodam muito, porque são toscos, né, são violentos. E aí, às vezes, a própria tolerância. Na Alemanha, agora, a Angela Merkel fez uma intervenção, interveio. Né? A Angela Merkel teve um candidato nazista eleito num estado da Alemanha Oriental, né, que é a antiga Alemanha Oriental, hoje é a Alemanha Unificada, né? Esse candidato de extrema-direita foi eleito com o apoio do Partido Conservador da Angela Merkel. Né? E a Angela Merkel fez a intervenção, falou, não, meu partido não vai apoiar isso, tira o apoio, tira esse governo aí. Daí o partido, então, retirou o apoio, com isso caiu, né, o governo desse estado, e aí fizeram uma outra aliança, que foi agora uma aliança à esquerda, com o Der Linke. Né? O Der Linke é o antigo Partido Comunista da Alemanha Oriental, que conseguiu, foi o mais votado, mas que perdeu na aliança, porque os socialistas e os democratas cristãos não quiseram fazer aliança com os ex-comunistas. Então, você teve uma aliança dos conservadores, da União Democrática Cristã da Angela Merkel, com os conservadores
democratas e com os nazistas, né? E aí isso foi intolerável. Falaram, não, a Alemanha já viveu isso, viveu Hitler, né? Foram mais de 60 milhões de pessoas mortas, não vão viver isso de novo. E Angela Merkel interveio no seu partido, e o partido fez uma intervenção nesse Estado, tirando o apoio dos nazistas, e o governo nazista caiu. E aí, então, eles fizeram uma aliança com os ex-comunistas, né? A Alemanha é interessante que ela viveu intensamente esse processo, né? Ela teve um governo do Partido Comunista na Alemanha Oriental, teve um governo nazista em toda a Alemanha, né? Teve governos sociais-democratas, teve governos liberais, teve governos conservadores, teve império, teve monarquia, né? A Alemanha experimentou de tudo, né? Então, ele é muito rico, né? E essa história é muito presente na cabeça das pessoas, né? Bom, então, nesses estados socialistas, então, após a Segunda Guerra Mundial, foram adotados sistemas diretoriais de partido único. E aí, qual seria a justificativa teórica para a ideia do partido único nos estados socialistas? Seria a ideia de que haveria agora uma única classe social. Ou seja, os partidos políticos surgem a partir das dicotomias existentes, capital e trabalho. No Estado socialista não há dicotomia de capital e trabalho. Logo, então, não há a necessidade de partidos que representam o capital, os partidos liberais e conservadores, e os partidos que representam o trabalho, partidos trabalhistas, comunistas, socialistas e sociais-democratas. Como há um consenso entre os trabalhadores, você teria aí uma democracia popular consensual, é o nome que se dá, que a gente encontra principalmente nos livros de direito constitucional clássicos, na França, por exemplo, né, em Portugal, na Espanha, né, muitos autores constitucionalistas franceses que eu tive a oportunidade de estudar quando estava na graduação faziam essa menção, né? A gente encontrava em alguns autores sérios muito bons, né, do direito constitucional brasileiro, né, como Pinto Ferreira, por exemplo, tem um clássico de direito constitucional em 2 edições, um trabalho o constitucionalismo. Veja bem, a gente estudava o constitucionalismo inglês, o constitucionalismo norte-americano, o constitucionalismo alemão, o constitucionalismo soviético e o constitucionalismo brasileiro, no qual a gente aprofundava. E aí, então, vinha nesses livros justamente mostrando, né, o viés dessas democracias socialistas, né, ou democracias populares, e a ideia de um consenso operário entre trabalhadores. Ou seja, como não havia uma perdi aqui, porque a moça aqui do Canvas falou aqui comigo em inglês. Como não havia essa dicotomia de capital e trabalho, era possível se criar um consenso num único partido político. E aí, então, a ideia do diretório era a mesma. A população, né, vota nos deputados, os deputados escolhem um diretório que vai ter um número variado de membros. Então, por exemplo, em Cuba eram 35 membros do diretório, na Suíça 7 membros. E esse diretório é que governa, né? Você fala, mas e o Fidel Castro? O Fidel Castro era o chefe de Estado, né? Ele, então, representava o Estado das relações internacionais, era o chefe das Forças Armadas, né? Era como mais ou menos você pegar na Espanha, né? O rei da Espanha, chefe das Forças Armadas e chefe de Estado, representa o Estado das relações internacionais. Na Inglaterra, você tem a rainha da Inglaterra, que é lá chefe de Estado, ela é chefe da igreja também, ela escolhe o Senado, ela escolhe a Câmara dos Lordes, né? Ela escolhe a Suprema Corte inglesa, ela tem muito poder, mas ela não governa, quem governa é o primeiro-ministro. Então você tem essa figura aí, uma figura simbólica dentro do Estado, e o Fidel, dentro do sistema cubano, ele era essa figura com poder, né? Ele é chefe de Estado, chefe comandante das Forças Armadas, mas o governo era exercido por 35 membros escolhidos pelos deputados, que, por sua vez, eram escolhidos pela população para um mandato de 2 anos. E aí, a ideia do partido único, isso variava muito de Estado socialista para Estado socialista. Por exemplo, em Cuba, para você ser deputado, qualquer pessoa pode ser deputado, desde que cumpra o requisito de idade, né, a idade mínima. Então, sendo cidadão cubano, sendo nacional cubano e tendo a idade mínima, ele pode ser deputado. E ele é escolhido pela sua comunidade, pelo bairro que ele mora, né? E não precisa ser filiado ao Partido Comunista. Então, você tem aí membros do parlamento que são filiados ao Partido Comunista e outros membros que não são filiados ao Partido Comunista. E esse parlamento escolhe esse diretório de 35 membros que governam. A China também é um sistema diretorial
Mas a China é algo que merece um melhor estudo. Ela teve uma reforma constitucional recente, assim como Cuba teve uma nova Constituição recente, e aí a gente tem muito pouca informação no Brasil sobre o sistema chinês. Então não dá para falar muito sobre a China, lembrando algo que eu sempre falo desde a primeira aula. A gente só pode falar sobre aquilo que a gente conhece. Se não conhece, não fala não. Né? Na academia, no bar pode falar a bobagem que quiser, vai para o bar tomar cerveja, você pode falar qualquer bobagem. Agora, na academia, pobre não deve, né? Mas pode. Na academia, não. Na academia, a gente só fala sobre o que a gente conhece. Então, você quer se opinar sobre uma coisa, estuda primeiro, depois fala. Ah, eu não gosto do autor. Já leu o autor? Não, não leu? Então, lê primeiro e depois fala. Se não leu, não fala. Né? Porque é um espaço de construção de conhecimento sério, a academia. Logo, como o sistema chinês eu conheço superficialmente, a gente não tem muito acesso a livros, começam a aparecer alguns livros em português agora de brasileiros que foram estudar lá, muitos brasileiros, de gente do mundo inteiro está indo estudar lá, aí começa a conhecer de perto esse sistema e começa a descrever como é que funciona esse sistema para nós. Mas como eu não conheço a fundo, como conheço, por exemplo, o sistema suíço, fui estudar lá, né, fiz minha bolsa de doutorado durante algum tempo na Suíça, ou como conheço o sistema cubano, já fui lá 4 vezes para dar aula, fazer palestras, né, dei aula no mestrado, no doutorado, dei aula na graduação em Direito, fui em 1993, 2003, 2013, 2016, conheço o funcionamento do sistema, então eu posso falar. Né? Mas a China ainda não, né? Mas conhecerei e a gente pode, então, quando eu tiver estudado o suficiente, entender o funcionamento do sistema chinês, tanto na sua estrutura normativa e institucional, né, como um pouco mais, pelo menos, da sua realidade, né, aí poderei falar para vocês. Com isso, então, a gente fecha, né, a nossa matéria. Leiam os textos também que vêm a seguir no blog sobre os sistemas eleitorais. Gente, até mais. Grande abraço.